Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 11 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. MP do programa Mais Médicos passa a trancar a pauta do plenário. Veja como foi a audiência ontem na Comissão de Direitos Humanos sobre a morte de jovens negros. O Senado vai pedir devolução de 5 milhões de reais pagos à Receita Federal. E direito de crianças e adolescentes à cultura, lazer e esporte poderá ser fiscalizado por conselhos tutelares. A medida provisória do programa Mais Médicos foi lida ontem no plenário do Senado e passa a partir de agora a trancar a pauta de votações. Na Câmara, a matéria foi aprovada depois de 2 longas sessões. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados trouxe mudanças em relação à proposta inicial do governo. O registro provisório dos médicos estrangeiros vai ser feito pelo Ministério da Saúde e não pelos conselhos de medicina. Depois de 3 anos no país, os profissionais serão obrigados a revalidar os diplomas se quiserem continuar trabalhando. Os estrangeiros ficam proibidos de exercer medicina fora das atividades do programa e estarão sujeitos à fiscalização dos conselhos. Outra mudança foi a permissão para que os médicos aposentados participem do programa. O Conselho Federal de Medicina participou do acordo que definiu as mudanças na medida provisória e, por isso, defende a manutenção do texto aqui no Senado. Mas a entidade reafirma as críticas ao programa Mais Médicos. O presidente do Conselho disse que o programa tem objetivos eleitorais. Na opinião dele, para fixar os profissionais no interior, é preciso criar carreiras de Estado na área médica. Mas, segundo o presidente, as mudanças no procedimento de registro profissional e fiscalização melhoraram a medida provisória. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi muito melhor para a medicina e para a população, porque nós tivemos muitas vantagens, pelo menos 7 a 8 vantagens garantidas, além de uma carreira de Estado prometida para daqui a 3 anos e mais verbas para a saúde. Não tem saúde sem médico. Ou pelo menos não tem uma saúde como a população quer. E nós precisamos desses e de outros profissionais, principalmente onde a população mora, nos municípios mais distantes do norte e do nordeste. Isso é uma medida emergencial. Já estabelecemos na medida que o governo terá 5 anos, um prazo relativamente bom, para reformar, construir e equipar as unidades de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, 397 estrangeiros já estão trabalhando no Mais Médicos e 1.500 brasileiros estão selecionados. Se a medida provisória não for aprovada até o dia 5 de novembro, o programa pode ser suspenso. A juventude negra está morrendo. Esse foi o alerta levado ontem aos senadores da Comissão de Direitos Humanos. Os dados são da ONG Mapa da Violência e revelam que das 50 mil pessoas que morreram assassinadas em 2010, quase 71% eram negras. A maioria eram jovens do sexo masculino e de baixa escolaridade. Em 10 anos, os homicídios de pessoas brancas diminuíram 27%, enquanto os assassinatos de pessoas negras subiram 36%. Os estados mais violentos são Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Pará e o Distrito Federal. Esses números levaram o governo a lançar o programa Juventude Viva. A gente precisa reconhecer que vários outros direitos humanos da juventude são violados até que a juventude negra que tem morrido perca sua vida de forma inaceitável e dessa forma como tem acontecido. Todos os dias morre 1,4 carandirus por dia e ninguém se flagra. Nós pensamos que não existe. Criamos o que se chama cultura da cegueira. Passamos em torno dos cadáveres e não vemos cadáver. Os pesquisadores afirmam que o racismo é o principal motivo desses homicídios e que a discriminação se estende às políticas públicas e à imprensa. Por que ao caírem vários corpos de jovens negros, isso não impacta na sociedade brasileira, na proporção desta morte? O que é que explica uma espécie de ação ou de atitudes justificadoras de que este jovem negro necessariamente estaria cometendo um crime? Quando morre 1 ou 2 jovens negros, não aparece na imprensa, né? Só aparece quando morre
vários jovens de uma mesma localidade. Enquanto que um jovem branco, um ou outro morre, é sempre matéria, notícia. Para a vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude, o racismo também seleciona quem tem oportunidades e acesso a direitos como educação e trabalho. Nós temos um fator chamado o racismo, que ele vem selecionando quem vive e quem morre no Brasil, que ele vem selecionando quem tem acesso aos melhores empregos, aos melhores postos de trabalho, aos maiores espaços de representação na política. O representante do movimento hip hop deu o recado. Como diz o Racionais, nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. O Senado vai pedir a devolução de 5 milhões de reais pagos à Receita Federal em 2012. O valor quitou dívidas de imposto de renda sobre a ajuda de custo recebida pelos senadores entre 2007 e 2011. Renan Calheiros disse que o pedido de ressarcimento será feito com base em decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vinculado ao Ministério da Fazenda. O Conselho aceitou um recurso da ex-senadora e atual ministra Ideli Salvati e considerou o 14º e 15º salários como ajuda de custo, um rendimento não tributável. Agora o Senado quer o reembolso dos 5 milhões de reais que pagou de imposto de renda para cobrir a dívida de senadores. Outros 47 parlamentares pagaram a Receita Federal no ano passado com o próprio dinheiro. Alguns senadores fizeram o recolhimento diretamente, entre eles eu. E outros tiveram essa cobrança provisionada pelo Senado. O Senado vai pedir sim a devolução. E os senadores também. Durante a reunião da mesa diretora, os senadores decidiram aplicar, a partir deste mês, o teto constitucional para os servidores, hoje fixado em R$ 28 mil. Eles optaram por não cobrar a devolução dos valores recebidos a mais desde 2008, até que o Tribunal de Contas da União julgue recurso do Ministério Público sobre o tema. Sobre o imposto de renda dos senadores, a Receita Federal informou que mantém o entendimento de que as parcelas da ajuda de custo são tributáveis. Durante a reunião da mesa diretora, os senadores fizeram um balanço da política de contenção de gastos da Casa. Até setembro, foram economizados quase 160 milhões de reais. Uma resolução aprovada pelos dirigentes do Senado dá continuidade ao controle de despesas. O direito de crianças e adolescentes à cultura, lazer e esporte já está previsto na Constituição, mas pode ser reforçado por um projeto de lei que inclui esse direito no Estatuto da Criança. A fiscalização ficará a cargo dos conselheiros titulares. Zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Essa é a principal atribuição dos conselhos tutelares, que devem estar presentes em todos os municípios brasileiros e regiões administrativas do Distrito Federal. É uma porta de entrada, maus tratos, negligência, abuso, recebe muitas denúncias, crianças ficam sozinhas em casa. O Conselho atua nessa área. Criados na década de 90 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselhos trabalham em parceria com o poder público para garantir o acesso dos jovens à saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Toda criança que não tem acesso aos direitos que estão previstos no ECA e na Constituição, ela pode acessar o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar acessa esse serviço para garantir a essa criança ou adolescente esse direito. Um projeto em tramitação no Senado quer alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A ideia é que a norma registre expressamente que os conselhos tutelares também podem requisitar serviços nas áreas de cultura, lazer e esporte, conforme garantido pela Constituição. A oferta de serviços da área de cultura, de esporte e de lazer é fundamental para uma boa formação dessa criançada, dessa juventude. O projeto dos conselhos tutelares está na Comissão de Direitos Humanos. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.